Salve, galera! Bora decolar essa nave, mano. Hoje eu tô muito feliz. Ai, nem posso falar. Hoje a gente tá muito feliz. A gente tem aqui na mesa hoje um convidado de peso, mano. De peso real mesmo, de verdade. Adriano Grande, mais conhecido como Egípcio. Mano, vocalista de bandas como Tijuana, Projeto Urbana Legion, Calha aí detonando agora também. E agora, mais recentemente, o cara só foi convidado para ser o vocalista do Charlie Brown Jr. numa turnê que celebra 30 anos de Charlie Brown Jr. Egípcio, obrigado por ter vindo aí, mano, colado, trocar uma ideia sobre música, sobre rock, sobre as coisas legais da vida com a gente, mano. Pô, que legal. Prazer, obrigado pelo convite, né? Essa lista toda que você falou aí, né? Dá Engraçado, orgulho, né, mano? Tipo, a hora que você olha pra trás, assim, pô, quantos projetos foda. Bastante, né, cara? Bastante. Só vendo você falar assim que eu vou falando, nossa. Muita Mais coisa. um prazer, Nani e Vini, estar aqui com vocês. Nós, mano. No Incomum Podcast. É isso. É o 5º episódio. Agradecer a vocês que estão vendo os outros aí, prestigiando, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Vamos fazer desse podcast uma parada nova, uma parada doida. É o primeiro podcast do Brasil em realidade estendida. Você está aqui numa parede verde, mas atrás de você tem um cenário com camada, perspectiva, luzes, muito doido. Isso é realidade estendida, isso é tecnologia e inovação. Demais, eu estava acompanhando ali. Antes de começar, o Vitor estava me mostrando a viagem que é, né? De toda a profundidade que tem. Legal demais. Isso aí é o primeiro do Brasil. Massa. Mano, é um exercício pra mim falar com você, porque não é a primeira vez que a gente se tromba, não é a primeira vez que a gente se fala. 2016, se eu não me engano, já tem acho que 6 anos disso, pra mais. Você vai fazer um show acústico com o Tijuana, lá em São José do Rio Preto, cidade onde eu moro. E aí eu falei, pô, os caras vão colar aí, vamos atrás do hotel, assim, ver se nós pega eles lá e fazer uma entrevista pro YouTube. E deu certo. Tipo, eu troquei uma ideia com você, com o PG. E aí, tipo assim, é um exercício porque falar de assuntos novos, né? Coisas diferentes. De lá pra cá surgiram tantos projetos. Daí eu te pergunto, você quer falar dos projetos mais recentes? Você quer começar um pouco lá de trás? Assim, Não, vamos começar de trás, né? Acho que a gente vai indo, né? Pode ser, mano. Acho que ser. é uma crescente, assim, né? Então, essa época aí em São José do Rio Preto, na verdade, foi um ano antes de eu sair do Tijuana, né? Eu saí do Tijuana em 2017. Mas foram, sei lá, quase 20 anos, né? De Tijuana, né? Que a gente ficou junto, as tours pelo Brasil, fora do Brasil. Rodamos o próprio país umas 2, 3 vezes, assim, freneticamente, né? Em alguns momentos da carreira, principalmente no início, depois o filme, né? Que teve aquela loucura toda do Tropa de Elite. Puta, mano. Que as pessoas, né? Tipo assim, pessoas que não conheciam Tijuana, a banda, acabaram conhecendo pessoas que nunca conheceriam, de repente porque não ouvem rock e acabaram conhecendo a banda através do filme, né? Criançada. Porque todo mundo assistiu, né? Foi um sucesso nacional de bilheteria. Sim. E que deu tudo certo, assim, tanto pro Padilha, na época, que veio com a ideia de convidar a gente através do BOP, porque tinha essa ligação lá, eles estavam fazendo um documentário, que era o primeiro filme, até então um documentário como o BOP, e ele falou que o próprio BOP tinha pedido para falar com a gente, porque eles gostavam da música. Engraçado, é uma música que a gente falava outras coisas, nada a ver, um duplo sentido que, na verdade, caiu certo. Enfim, com Tijuana foram 20 anos de muita história legal, né, cara? Muita Então, Mas antes do Tijuana, assim, como que você se interessou por música, que você teve vontade de... Putz, com 10, 11 anos, né? Quando eu comecei... Você é nascido e criado aonde, mano? Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em Sampa mesmo, né? Então, tipo... lembro assim, em 79, eu estava fazendo 10 anos, eu ganhei meu primeiro compacto do Pink Floyd. Então, Putz. E eu pedi, foi o primeiro presente assim que eu lembro que eu falei assim, pai, eu quero isso. Sabe aquela coisa de você... Desculpa. Quando você é menor, tal, pequenininho, você ganha um presente porque teu pai imagina o que você gosta e tal, aquela coisa toda. Mas aquela coisa de você falar, não, pai, eu não quero um carrinho, eu não quero
eu não quero um videogame, eu quero um disco do Pink Floyd, sabe? Tipo assim, isso na época era legal, assim, e era difícil também. Eu só tive acesso a essas bandas porque o meu vizinho, muito amigo meu, tinha um irmão mais velho. Esse irmão mais velho já tinha um instrumento, alguns instrumentos no quarto, tinha uma batera, tinha uma guitarra. Eu lembro que eu chegava perto daquilo, eu falava, nossa, Uau, que eu doido. ficava louco. Eu tenho a sensação até hoje, assim, de lembrar muito bem. E ele tinha o quarto todo cheio de pôsteres com Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, todas essas bandas da década de 70, 80. A paulada do... Então, tudo aquilo ali, como eu frequentava muito a casa desse meu amigo, aquilo ali já me alimentava, né? Sei lá, fui mordido ali por um bichinho que falou, meu, você agora vai ser mais um escravo do rock, né? Você vai ser mais um cara que vai estar ali. E desde então, cara, eu sempre gostei, né? Sempre curti, sempre... Daí, então, comecei a pedir discos pro meu pai, né? Qualquer data comemorativa que tinha aniversário, Dia das Crianças, eu queria disco, eu não queria... Moscou, outra pedia coisa. disco. Exatamente. Tinha um vizinho meu também, não do mesmo lado desse outro, mas também que curtia muito. Já era mais velho que eu, comprava os discos na Woodstock, que era uma loja... É uma loja de disco que tinha aqui em São Paulo, que era muito famosa por trazer muita coisa importada nessa época, porque o mercado nacional de disco era muito difícil. Disco nacional, né? Quero dizer, de rock, né? Os discos que a gente mais tinha na década de 70 e 80 eram discos de coletâneas de novela, eu lembro. As novelas da Globo faziam aquelas, né? Top Model, pai, colocava lá. Aí tinha lá Oingo Boingo, não sei o quê, tinha umas bandas que você curtia, mas falava, pô, mas só tem uma faixa. Você queria o disco, né? E o disco você não conseguia com tanta facilidade. E o Woodstock tinha essa coisa toda. E esse meu amigo sempre, como mais velho que eu, já trabalhava de office boy, ele passava no Woodstock, pegava os discos, a gente ouvia e tal. Então, meu gosto musical foi começando assim, né? De 10, 11 anos, com 14, 15 anos eu já formei a primeira banda. Com mais 2 amigos meus também em comum que tinham o mesmo pensamento, a mesma ligação com as mesmas bandas e tal. E aquela coisa, ninguém sabia tocar nada, ninguém tinha feito aula de nada. O mais ligeiro era o guitarrista, que tocava violão, que é o Leofran, que é meu amigo até hoje. E a gente às vezes toca junto também. Uma banda de anos 80 que a gente tem. Aí, ó. Que é festa. É festa. Aí é uma banda que é só para festa, só pra cara. celebrar. É, só para dar risada. E aí a gente comecei assim, né? E eu, na verdade, eu tinha uma paixão pela bateria na igreja. Enquanto isso, né? Nessa época de conhecimento das bandas, eu ia para a igreja fazer catecismo com a minha tia e tinha uma banda lá. Quando acabava a missa, eu ia lá e sentava na bateria e eu queria tocar. E o cara ali que tocava a bateria, ele, não lembro dele, quem é essa pessoa hoje, mas ele me deu os primeiros toques ali. Te deu os primeiros... E eu acho que tinha aquela coisa muito viva em mim que eu peguei muito, muito rápido. Então, por isso, a formação de uma banda, assim, precoce, com 13, 14 anos. Né? E com outros amigos meus também, que a gente não tinha um ensinamento de escola, nada. Era uma coisa muito de ouvido mesmo, né? Acho que de estar no DNA mesmo, no sangue. E assim comecei a primeira banda e tive várias outras bandas. Até chegar ao Tijuana, sei lá, cara, eu toquei muito na noite, né? Toquei muito. E muito cover, né? Porque também não mudou nada, como é hoje ainda. Sim. Que é um grande problema, né? Você ter uma banda de autoral e não ter lugar para tocar, porque os próprios lugares que querem as bandas, mas não querem o trabalho autoral. Eles querem que você toque sucessos. E, por um lado, é legal. As pessoas saem de casa para curtir e cantar, né? Mas tem pessoas que também gostam de sair de casa para conhecer, né? Coisas novas. Tem. Com a cabeça aberta, com a mente aberta de Mas chegar. é mais difícil. Eu vou lá e eu nunca ouvi falar, mas vou ver qual que é, né? É mais difícil, exatamente. Então, esse problema já tinha naquela época, né? Então, a gente tocava cover e evitava de fazer som próprio. Quando gravávamos som próprio, a gente escondia, né? Só, não, ficava meio que envergonhado. Não, será que não é tão bom quanto o que a gente toca, né? Tinha essa coisa toda. Mas já no final dos anos 90, eu estava com uma banda que chamava K9. Foi quando eu conheci o Romão, o Léo, o PG e o Bahia, né? A galera do Tijuana. Isso, eles tinham uma banda no Rio que chamava Os Teobaldo. A galera toda do Tijuana tinha essa outra banda aí. Menos eu, né? Eu não conhecia eles. Tinham um outro vocalista, eles tinham essa banda que chamava Os Teobaldo. Eles vieram do Rio, né, para São Paulo. Não necessariamente só cariocas, né? Na banda só tem mesmo 2 cariocas, aí tem um argentino, um baiano, né? E eles vêm para São Paulo e me conhecem. Na feira de surf, uma feira que eu nem sei se rola ainda hoje, mas era uma feira que todas as marcas de surf, skate
se reuniam para fazer uma feira mesmo, uma mostra de lançamentos. E sempre misturava shows, né? Aquela coisa, pista, galera andando. Pô, se não rola, devia voltar a rolar. Que era muito legal. Cara. Era muito legal. Então eu tava tocando numa situação dessa, com essa minha outra banda, foi quando o PG e o Roman, tava só o PG e o Roman. Eles me viram cantando lá e eles estavam aqui já com a outra banda meio que terminada, né? O Steobaldo lá. E eles estavam morando aqui provisoriamente por 6 meses em São Paulo. Eles moravam na Santa Cecília, num prédio. Todos eles, juntos. Nossa mesmo, era engraçado demais. Mas ali, dali desse prédio saiu muita música, primeiro disco. Muita música, foi legal demais. Então, foi uma coisa assim que me levou a eles, natural, né? A gente se conheceu, foi muito rápido, que eu já tinha tido de banda anterior, assim, de estar tocando, experiência de estar num palco, tocando música dos outros, ganhando experiência. Isso foi tudo bom para mim, para eles, quando a gente se encontrou. E a gente produziu um disco que foi um grande sucesso, né? O primeiro disco do Tijuana, aquela coisa louca, né? Foi em 2000 o lançamento, né? 2000, início de 2000, acho que foi janeiro, foi bem início. Eu nasci mesmo. Em 93, então, tipo assim, eu era criança ainda, mas a Nani não. A Nani pegou esse... Cara, mas posso falar, né? mas posso falar? Mas você com 7 anos, com certeza já ouvia e pulava as besteiras que a gente falava. Aquele CD na minha casa, acho que deve ter feito até buraco, de tanto que eu escutava. Que legal. Eu ouvi muito isso aí. No meu carro fez buraco, na minha casa fez buraco. Porque o CD... era uma coisa ainda que estava muito forte, né? O vinil tinha acabado e vendia-se muito CD, né? Naquela época. Vendia-se. Naquela transição do cassete pro CD ali. Exato. Mas foi engraçado que nós fomos uma das últimas bandas a vender uma quantidade expressiva de pop rock. Pois assim. Já tinha passado aquele fervor dos anos 90 ali. Já estava começando a entrar a pirataria. Dos chineses, que foi aí que as gravadoras começaram a minguar, a desmoronar, porque o negócio foi triste mesmo, assim. Um CD era muito caro na loja, né? Eu lembro da gente estar lançando um disco na época, qualquer banda, no mínimo, hoje eram R$50, vai. Tipo, o salário mínimo era 200 conto na época. Não, você gostava de quantas bandas? Se essas bandas todas lançassem discos, como é que você fazia para comprar tudo? Era caro demais. Então, a coisa foi já... eu acho que inflacionando muito, quando veio o mercado pirata, que você chegava numa banca e comprava 3 CDs por R$10. Imagina. Isso, acabou com tudo, né? Aí a música ficou uma época perdida, assim. A gente acompanhou muito bem isso aí, o Tijuana. O final das vacas gordas, das gravadoras investindo, o CD vendendo muito, o início da pirataria, a gente viu tudo, assim, né? O MP3 depois, ainda perdido, e depois, por fim, agora, como estamos hoje com as plataformas, acho que as coisas se organizaram mais, né? Agora a gente... Pelo menos evita a pirataria. Exato, e tem como... E facilitou, né? Hoje você paga uma assinatura, 20 e poucos reais, você tem todo um acervo mundial, né? Então, hoje está acessível para todo mundo. Não sei se isso é bom, se é ruim, porque... Cara, quando você ganhava tudo é uma incógnita, né? Há 20 anos atrás você ouvia aquilo, até aquilo entrar em você, mano. Até aquilo ficar nas entranhas. Agora hoje, sei, mano. É que hoje a galera mais ouve uma faixa do que o disco, né? Hoje nem mais uma faixa, hoje é um meme. Então são 15 segundos, né? Que é o que faz sucesso, né? Que eu ando analisando assim, pelo que eu vejo, né? A galera ouve o disco no shuffle ali, no aleatório. Exato. Mas engraçado, o meu filho de 11... ele está descobrindo agora as bandas do final das décadas de 90. Do Brasil? Está curtindo muito, não, as gringas. As gringas. Limp Bizkit, Korn, Deftones, mesmo Metallica, que também é mais antiga. Ele está começando a ouvir bastante coisa assim. E ele pega... Eu tenho tudo em CD, algumas coisas em vinil. Então ele pega, você tem isso, pai? Eu falo, tenho. Aí eu mostro para ele e fica assim. Aí ele fica assim, aí ele começa a olhar, ele tira o encarte e ele falou, nossa, era muito legal, né? Porque, tipo... Além da música, vinha mais brinde. Exato, porque hoje você está ali no Spotify, você não tem a descrição, onde foi gravado, quem são as pessoas. É uma coisa muito vaga. Mas tá meio escondido. Escondido, não é assim. Não é mano, acho palpável. que... Tipo assim, é aquela coisa que você pega na mão e fala assim, nossa, que legal. Pô, podia rolar um encarte digital, né? Tipo, você abrir o disco no Spotify, folhear alguma coisa, algum brinde ali, alguma coisa digital. Essas coisas mudaram totalmente, né, cara? O mercado da música mudou muito de lá para cá. E aí o Tijuana me deu toda essa visibilidade em 20 anos, né?
E as coisas foram indo até... Quer falar de quê? Lançou... E como que acabou o Tijuana? O Tijuana? Assim? É. O Tijuana, eu vejo assim... Eu vejo por mim, enxergando também por fora, assim, de todos, vai. Acho que foi um ciclo, né, para todo mundo. Que todo mundo tem um ciclo na vida. E o início, o meio, o fim, foram 20 anos, quase 20 anos, 19 anos e meio. Mas no final, acho que as coisas já não estavam mais... eu olhava assim, por mim e pelos outros, né, também. Mas não estava mais aquela coisa de... Pô, somos uma banda, sabe? Tava uma coisa um pouco mais dispersa, né? Cada um já fazendo alguma coisa. Eu mesmo já estava com um projeto do Urbana Legion, né? Fazendo uma tour de homenagem à Legião Urbana. O Romã tinha caminhado para o lado da rádio, né? Como locutor, com programa e tal. O Léo voltou a estudar, fazer faculdades, foi fazer outra coisa. Estudar economia, sabe? Tipo, tava um pouco bem disperso, né? O Bahia já tinha saído da banda, tinha virado DJ, então a coisa estava muito dispersa. Então eu vi que, eu acho que de repente, eu que mais enxerguei que era hora de parar, né? Entendeu. Porque eu acho que quando o negócio não tá produzindo, tá aquela coisa um pouco atravancada, aquela coisa, é fácil de um lado, mas é difícil pelo outro, e todo mundo ali muito significativo para a banda. Ali eu costumo até dizer que, de repente, cada um de nós ali poderia ser líder de uma banda. Então, era uma coisa muito democrática, mas às vezes era muito difícil de se conseguir algo que os 5 concordassem. Então, a coisa foi, né, sempre assim, dessa dificuldade, um pouco antes de acabar. Eu acho que eu enxerguei um pouco mais longe e tive a coragem de falar para os caras, eu estou fora. Na verdade, eu que saí, né? Eles poderiam ter continuado, mas no dia seguinte eles resolveram não continuar. Acho que você só tomou a atitude, igual um relacionamento, quando os dois... É difícil, cara, é difícil. Porque é um relacionamento. Bastante, mano, não é real. com uma, são com mais 4 no caso ali, né? Imagina, com uma pessoa já é difícil. Com Então, 4. e na verdade eram mais 3, né? Porque o Bahia já não estava mais, mas mesmo assim. E o amor todo, né? Toda a convivência, aquela coisa toda, né? Toda a história fica, né, na cabeça e é nostálgico, é legal demais. Mas eu senti que era hora de eu sair, eu estava já com outras ideias, né? Eu não sabia se ainda eu teria uma nova banda ou se eu lançasse alguma coisa minha, solo. Mas aí eu fiquei um tempo analisando e conversando com alguns amigos, né, que falavam, eu acho que você não tem que ter mais banda, não, você tem que fazer uma parada sua só. E ao mesmo tempo também eu olhava e falava assim, pô, eu quando era moleque eu amava as bandas e não gostava de artista solo. Aí eu falava assim, cara, putz. Aí eu falei, eu acho que a banda tem aquela coisa da química também, da energia. Total, e a mano. Kali, ela na verdade foi acontecendo, né? Ela nasceu ali... Entre eu e mais um amigo meu, que somos os compositores, né? E ali era o começo de tudo, depois foi chegando o Léo, depois foi chegando o Fuad, depois chegou o Graveto, aí o Digão, que era esse meu parceiro, saiu, e ficamos só nós, né? E assim lançamos o primeiro disco, estamos com o segundo disco já pronto. Da hora. Também lançamos uma faixa, vamos lançar uma nova agora, enfim. A Kali foi acontecendo, assim, ela não foi uma coisa, vou chamar fulano e ciclano. Vou fazer uma banda, ela simplesmente a coisa aconteceu. foi rolando, assim, foi natural, Começou em final de 2017 e nós lançamos nosso primeiro single em 2019, assim. Ficamos em 2018 conhecendo, ali. tocando, gravando, E, bom, voltando um pouquinho, a gente vai indo e vai voltando, não Sim, tem problema, tem não tem linha, não é uma história linear aqui. 2000 você lançou aquela pedrada com o Tijuana, em 2001 vocês foram convidados para o Rock in Rio, fazer um show lá, e você tem uma história com o Rock in Rio, tanto na edição antagônica de 2001, como nessa mais recente de 2022, foi isso? Legal. Demais, né? Essa edição do Rock in Rio, não sei se você lembra, ela foi assim especial porque foi a volta do Rock in Rio para o Brasil e na Cidade do Rock. Porque o primeiro foi em 85, na Cidade do Rock, né? Que aquele é histórico. E depois tivemos o outro que foi em 91, mas foi no Maracanã. Foi no estádio.
Aí não tivemos mais Rock in Rio por 10 anos. Tivemos Rock in Rio Lisboa. Brasil não teve mais. 96, se eu não me engano, foi em Lisboa? Não lembro os anos que tiveram em Lisboa, mas tiveram alguns em Lisboa. Em 2001 voltou para a Cidade do Rock, e foi nesse daí que a gente tinha acabado de lançar o primeiro disco do Tijuana, e a gente foi assim, estava num momento muito bom, né? De um primeiro disco, já estava indo para o 4º single do primeiro disco, que estava bombando, então a gente estava num momento muito bom. Aí fomos convidados para fazer a Tenda Brasil, que hoje virou o Palco Sunset, né? Que era o segundo palco principal, o Palco Mundo e a Tenda Brasil. E nós encerramos esse dia. E foi legal, porque uma coisa que marcou muito a galera estava com as músicas muito na ponta da língua, né? Então, e a gente não tinha essa noção, né? De caraca, tipo, ali tocava uma coisa ou outra no rádio, mas vocês não sabiam, nós estávamos já fazendo shows, né? Mas aquela coisa, você faz shows em cidades, né? Mas ver aquele mundaréu de gente cantando as tuas músicas assim, você fala, nossa, todo esse monte de gente conhece já. Foi incrível. E foi num momento que teve uma invasão nesse dia, foi até o dia que tinha Chili Peppers, Silverchair, foi o último dia, né? E a gente ia encerrar esse palco e teve essa confusão de invasão. Uma galera invadiu lá e deu superlotação, não tiveram controle. Teve um problema no Palco Mundo, bem no momento, pouco antes do nosso show, e era o Capital que ia tocar, com a volta do Dinho. Putz. Não sei se vocês lembram disso. O Dinho tinha saído, ficou um bom tempo fora do Aí Capital, voltou com um disco novo. Aí vieram fazer esse Palco Mundo. E estava dando problema lá. E a Marizinha, que é a curadora dos palcos lá do Rock in Rio, eu lembro dela vindo no camarim e pedindo pra gente, pô, vocês têm como salvar a gente, porque o palco principal, o Palco Mundo está com um problema lá, a gente está resolvendo. E o show da gente na Tenda Brasil era 50 minutos, e era o nosso disco. 50 minutos. Né? A gente estava acostumado a tocar alguns covers quando a gente fazia shows, né? Aí ela pediu pra gente, ela falou, vocês têm que tocar pelo menos mais meia hora. Porque a gente está com medo que aconteça alguma coisa. Porque, como tinha muita gente, na época não tinha essa coisa de muito palco que a gente estava conversando, como é hoje, né? Hoje. Só tinha, que eu me lembro, acho que o Palco Mundo, a Tenda Brasil, e tinha uma tenda eletrônica. Então não tinha aquela coisa. Então, se uma coisa parasse e ficasse sem nada, eles tinham medo que, de repente, a galera, aquela coisa, né? Mente vazia, né? Fica todo mundo doido, vai se quebrar tudo. Exato, esse era o medo deles, e ela pediu pra gente esse favor, e a gente resolveu no camarim ali. Eu lembro que a gente tocou, cara, a gente tocou de Blur a Dead Kennedys, Rage Against the Machine, tudo que as músicas que a gente gostava, que a gente tocava nos ensaios de brincadeira, a gente lembrou tudo ali no camarim. Fomos lá e fizemos um showzão, cara, misturando com os hits e tal. E foi ali que a gente viu que realmente a banda tava na boca da galera. Pronta assim, pra foi seguir uma carreira. Foi uma virada de página, assim, na época pra gente. Foi bem legal. E em 2022, né? Aí vocês voltam lá. Eu volto com a Kali, né? Exato, mano, exato. No palco Supernova, que é um palco da Filter e da Sony Music, que é apostas de novas bandas, né? Eu já estou há 1000 anos no mercado, mas a Kali é uma nova banda, uma né? banda nova. E então isso é legal, e eu estou adorando essa coisa de começar, recomeço. Acho muito legal. E pra gente foi um showzão irado. Agradecer a todo mundo lá da Sony, a rapaziada toda que colocou a gente no palco. Foi um palco também que está crescendo muito, onde tocaram 32 artistas diversificados, né? Tocou desde Kali, Ratos de Porão, Trap, Francisco Elombre, que é um world music, enfim, todo tipo de música tocou ali, e foi demais, cara. Pra gente foi muito bom. Foi uma experiência diferente, depois de 21 anos. E exato. Foi irado. Igual você estava falando, o festival meio que passou por umas mutações, né, mano? Você vai circulando por lá, tem um palco aqui, pô, tem outro ali, tem outro aqui. Hoje, se desse aquele tipo de problema, tava fácil de resolver. Porque hoje tem um monte de palco, né? Eu notei lá que devem ter por baixo uns 8 palcos. Se eu deixei de ver algum. Mas é muito palco, né? Então isso é legal. Isso, se acontece um tipo de problema desse, você já tem como resolver. Exato. Com mais facilidade. E aí, ali no meio da primeira década de 2000, rolou essa parada que você já citou aí, mas vamos falar um pouquinho mais. Quando chegou a ideia para você, como é que foi? Assim, como é que você recebeu a mensagem? Vai rolar um filme
e a gente vai botar o nome do filme, o mesmo nome da tua música. Como é que foi essa parada? Você imaginava que ia ser um estrondo, mano? Que ia ser porque esse filme foi um estrondo, cara. Ele estremeceu aqui, tanto no Brasil quanto no exterior, e foi tudo com o som do Tijuana lá, na trilha sonora. Cara, isso aí foi um bagulho mais louco que aconteceu, né? Em todos os 20 anos que a gente passou junto. Você classifica como um episódio mais irado, assim. Foi, mais inesperado também. Porque, isso, tipo essa é a assim, palavra. muito doido, né? Foi um negócio que caiu no nosso colo. Não teve, assim, um planejamento. Olha, vamos fazer um filme de policiais e a trilha sonora vocês vão fazer pro filme. Não. A música Tropa de Elite já existia há mais de 10 anos antes do filme. E ali a gente falava da galera, de sair, sair, curtir, pegar mulherada. Falar isso, cara. É uma fase nossa que, tipo assim, de 20 e poucos anos, que brincando de uma forma ali que deu um duplo sentido tão forte, né, cara? Que a gente foi notando antes do convite. Quando a gente fazia os shows, sempre vinha uma galera assim, qualquer meio militar que fosse, até corpo de bombeiro, exército, sempre chegava na gente e falava, tem uma música de vocês aí, o disco de vocês que a gente gosta muito lá no quartel. Qual é? Tropa de Elite. A gente falava, legal. Mas a gente falava, deve ser por causa do Tropa de Elite, né? Tipo, que é um canto meio, parece exército, né? Que na verdade a nossa intenção era que parecesse Suicidal Tendency, não né? Que eram nossas referências, aquela coisa de couro e tal, né? E aí a gente falava legal, tal. Aí quando rolou o convite, na verdade, foi como eu disse até agora há pouco, né? Eu estava no escritório, ligaram no escritório, foi o próprio Padilha, né? O Padilha na época, ele não tinha, que hoje as pessoas não conseguem lembrar, mas ele não tinha nada de sucesso. Nada. A gente nem sabia quem era ele. Ele se apresentou pra gente falando que ele tinha feito um documentário que chamava Ônibus 174, que foi até um sequestro que rolou no Rio e tal. Foi o primeiro curta, o documentário dele foi esse. Que ele falou pra gente, tal, não sei o quê, e o Bop pediu pra chegar até vocês, porque eles gostam da música, eles usam nas operações, nos treinos. O que é Bop? Eu falei, o que é Bop? A gente não sabia nem o que era Bop. Não sabia porra nenhuma até então. Nada, porque era uma coisa muito do Rio, né? Uma polícia especial do Rio, que a gente não tinha conhecimento. Parece até estranho, mas em 2007 a internet não estava tão avançada quanto é hoje. Não, o smartphone. Nada. Você Google aqui quem é o Bop, você tinha como. Então a gente não tinha essa noção de que era um esquadrão de elite lá do Rio e tal. E aí a gente falou, tá bom, fala com a nossa editora, né? Beleza, né? Tô fazendo um documentário, chama Bob, tá bom, vai lá. Aí falou com a nossa editora, a gente ficou sabendo que eles fizeram a liberação. Aí isso foi, eu lembro que foi bem início do ano de 2007. Foi coisa de janeiro, sabe, logo depois das festas e tal, quando volta e tal. Foi naquela primeira semana. E aí a gente, beleza, e passou batido. A gente não deu importância nenhuma, né? A gente só achou legal que era legal ter uma trilha, de repente, num documentário, né? A gente nunca tinha tido isso aí na vida. Mas sem expectativa nenhuma. Nenhuma, então. zero. Aí a gente fazendo tour, né? Tocando, fazendo tour. E aí o irmão do Roman, que mora no Rio, hoje mora em São Paulo, mas morava no Rio na época, ele deixou um recado pro Roman falando que tinha visto um filme na casa de uns amigos, uma cópia pirata, de um filme chamado Tropa de Elite, que tinha a nossa música. A gente falou, cara, que porra é essa? A gente, você tem uma noção, a gente cagou tanto pra parada que a gente nem se tocou que podia ser a mesma coisa. E a gente, como assim? Aí o Roman ligou pro irmão dele e falou, aí explicaram tal, não sei o que. Ele falou, será que é o... A gente falou, será que é o filme que o cara falou com a gente? Mas o cara falou que o lançamento era só para dezembro, né? Ele tinha falado que era para dezembro de 2007. E aí a gente estava em março, abril, no início do ano, uns 2 meses que eu tinha falado com o cara. Aí a gente falou, caralho. E era o tal filme, cara. Já tinha vazado uma cópia pirata e nomearam o filme de Tropa de Elite. Mas o filme, na Ancine, até hoje, ele é registrado como Bop. Ah, é? Ah, não sabia disso. O Tropa de Elite é um nome fictício que deu certo, né? E a música se encaixou, acho que toda aquela história, o duplo sentido, né, cara, que a gente já vinha meio que pressentindo antes, porque a galera vinha falar pra gente meio sem entender nada, a gente falava legal, mas a gente viu que aquilo tudo
na soma ali no final era aquilo. O duplo sentido tava concreto ali, tava feito. Mano. E deu certo. As pessoas achavam que nós tínhamos feito a música pro filme. A maioria das pessoas. Pois é, né? mano. O que a gente mais respondeu... Só vocês sabiam que não tinham sido assim. O que mais a gente respondeu em entrevistas foi isso, né, cara? Que não. Que as pessoas vão perguntar, né? Mas a música foi feita pro filme? Não. Mas não foi. Já estava pronta 10 anos atrás, estava no nosso primeiro disco. Então era uma coisa muito... que eu te falei, caiu no colo, assim, pum! Mas foi muito bom para a banda, né? A gente chegou em lugares que a gente não chegaria, um público que a gente não chegaria, como eu falei, né? Desde de um tiozinho que trampa de porteiro num prédio que ouve só música popular e pum, chegou nele ali. Ele falou, isso aqui eu conheço, isso aqui é Tijuana, isso aqui é Tropa de Elite. Então foi pra gente, foi desde uma criança também, para uma criança que de repente estava ouvindo música infantil e por a música se tornar um sucesso entre os adultos, acaba pegando as crianças também. Né? Total, mano, total. E aí o negócio virou febre. E a gente fez uma turnê, assim, enlouquecida entre 2007 e 2008, assim, cara, até 2009. Nós ficamos 2 anos numa turnê frenética, assim, de chegar a fazer várias datas de 2 shows na mesma noite. Putz, gravou um DVD, né? Gravamos um DVD, quase no final da turnê. A gente gravou um DVD no Casebre, que é uma casa que a gente tocou muito, né? Casebre Só não que existe nós mais, né? Não, na verdade mudou o nome, né? Agora, isso que eu ia falar, existe, mas não... mudou o nome, eu não lembro o nome agora. Mas nós fizemos questão, O Saulo sabe. Como é Saulo? Espaço Leste. Espaço Leste. Espaço Leste, é isso aí, não é? Lembrei. Boa. E eu fiz questão. Falei com um cara na época do Casebre, né, que era o Marqueira, que ele cuidava da parte de shows. Falei, só que eu não quero fazer o DVD dentro da casa, quero fazer fora. E aonde? Falei, quero fazer no estacionamento. Ele falou, mas e aí, eu ponho os carros aonde? Eu falei, não sei. Põe dentro da casa. Falei, não sei. Falei pra ele. Pô, Egípcio, sério? Eu falei, sério, cara, tava brisando de fazer ali, né, montar o palco naquela mata ali, que tem, puta, ia ficar irado, porque a gente quer fazer aberto, né? Aí ele, vou pensar aqui. Ele falou com a galera tal, e conseguiu que o DSV liberasse ali toda a parte ali da Aricanduva pra galera passar parar os carros. Muita gente também se jogou, veio a pé, ou veio de metrô, sei lá, veio de alguma forma veio. E deu tudo certo. A gente também arrecadou 1 quilo de alimento não perecível lá. Nós colocamos acho que 4 ou 5 mil pessoas, não lembro lá, nesse DVD. Mano, e tipo, curiosidade, assim, é só uma curiosidade. Vocês incluíram essa música no repertório, obviamente. A galera ia do show do Tijuana, queria ouvir a música do momento. Encheu o saco alguma hora, falar, puta... Você tá falando de Tropa de Elite? Nossa, vamos ter que tocar essa música mais uma vez, mano. Caralho, puta Não, que cara, pariu. a gente não deu uma de Los Hermanos e falar que odiava a música, enfim. Que os caras falam aí. Exato, mano. Não, cara, maior Reconhecer. prazer, sempre foi um baita prazer, porque a música é muito boa mesmo, ela tem uma energia surreal, né? Que parece que depois de tudo isso, ela criou mais força ainda, né? Mas é uma música também que nunca tinha saído do nossos shows, né? Ela, desde o primeiro show de Tijuana, porque é engraçado, nós abríamos, depois nós passamos a usar ela para fechar, né? Mas nós abríamos o show com ela, porque a frase inicial era agora o bicho vai pegar. Então, tipo, era perfeito para começar um show. Da hora, mano. E a gente já, naquela época, já sentia que a música tinha um potencial mesmo, assim, da galera não conhecia, mas já vinha porque a música já tinha aquela energia dela mesmo, né? Não, e o Tijuana, cara, tipo, fale bem, fale mal, aos discorde ou concorde, mas o Tijuana detonava, mano. Era uma banda super enérgica, mano. Obrigado. Tinha muita energia no show, né, mano? Bastante, bastante. Era uma banda que tinha uma mistura ali de pop rock com metal pesado também, uma coisa que misturava QVs, que é uma canção bonita, pop, bem pop, né? Renata, mas a gente ia para músicas como Tropa de Elite, que é totalmente nessa linha que eu falei, né? Que a gente gostava de Suicidal Tendencies, essas coisas mais. Então a gente era meio que um Jekyll e Hyde, assim, eu falava, né? Era uma mistura de bom e mal, assim. Versatilidade, né, mano? Proporcionava isso. Foram quantos discos, mano? Esses ao longo desses 20? 7 discos. 7. E um DVD. E agora o Charlie Brown. Como que... Não. E aí, Nani? A Nani estava quieta até agora. Eu tava. Eu Pode tava falar. quietinha só prestando atenção. Como que surgiu essa ideia aí de...
de iniciar do convite? esse projeto? O convite veio para mim em 2020. Uma semana ou 10 dias antes de entrarmos para a pandemia. Foi assim, foi bem... Foi engraçado, porque o Marcão me ligou, né? E ele falou, pô, cara, a gente tá... Me explicou que eles estavam querendo fazer uma turnê de 50 anos de comemoração. Aliás, uma turnê de comemorativa de 50 anos do Chorão. Que o Chorão estaria fazendo em 2020, 50 anos. E que nessa tour teria eu meio que contracenando não, cantando com ele, né? No telão. Algumas músicas ele só, algumas músicas eu sozinho, algumas músicas a gente interagindo. E aí, cara, eu recebi esse convite e falei, putz... Do próprio Marcão. Do próprio Marcão, né? Eles estavam até com o empresário lá, com toda a rapaziada, com o Xande na época também. E aí eu não dei a resposta de imediato porque eu sou fã dos meus amigos, né? Sempre conheci eles desde o início ali do primeiro disco do Charlie Brown, aquela coisa toda de Midas, né? Do estúdio ali, a gente, eles, era tudo na mesma época, gravando os discos, fazendo as tours juntas. Então, a gente sempre teve um bom relacionamento com todos ali, né? Desde a primeira formação, das outras formações que vieram. E aí eu fiquei assim, né? Falei, pô, eu dar essa resposta para você agora, Marcão, precisava pensar um pouco, cara, porque é uma baita responsa, porque o Charlie Brown é uma banda que tem fãs, muito fãs. Assíduos, mano. Assim, são fãs, cara, que te pegam no pé mesmo, assim, saca? Tipo assim, são críticos. Né? Mas tá certo, cara, eu acho que toda grande banda que causou alguma coisa aqui no Brasil, tem os fãs assim, cara, sabe? Que cobram, que querem saber o que estão fazendo alguma coisa legal. Eu acho legal isso aí. Acho que está certo. Total. A própria Legião Urbana também, quando eu fiz o Urbana Legion, que foi uma tour também divertidíssima e muito foda de fazer, a mesma coisa. Os fãs da Legião também, eu costumava brincar, falava que eles são talifãs. No bom sentido, né? Mas porque eles cobram e se não for bom também eles falam. E foi muito legal essa tour do Urbana Legion, porque nós também não tivemos nenhum tipo de crítica ruim, a gente só teve elogio, foi uma turnê irada. Então eu coloquei tudo na balança, sabe? Essa coisa da Legião, que já tinha botado a cabeça na forca uma vez, né? Aí eu falei, putz, eu vou voltar de novo com uma banda que é tão... Porque a Legião é uma coisa já passada, né? Eu enxergo a Legião como fã, os caras são meus amigos, são contemporâneos da minha época. Eu sei que está muito viva, né? Ainda, mesmo após a morte do Chorão de Champion, a banda não ter continuado, mas ela está muito viva nas rádios, no público, nos shows, as pessoas, os artistas fazendo versões. Então, são duas coisas bem diferentes. E aí eu pedi para ele um tempo para eu pensar, ao mesmo tempo fui pensando, botando tudo na balança, né? E liguei para os ex-integrantes, que são os primeiros ali, que foram meus amigos do início ali. Liguei para o próprio Thiago, o Thiago não estava no projeto ainda. Só estavam o Marcão, o Heitor e o Pinguim, quando eu tive esse convite. Aí eu liguei pro Thiago, expliquei para ele, falei, Thiago, pô, os caras me chamaram aqui para falar, pô, Egípcio, tu tem que estar lá, meu. É você que é o cara para estar lá, tá, não sei o quê. Pô, vai, mano, vai, que legal, do caralho. Fico feliz que os caras chamaram. Falei, pô, legal. Liguei, falei com o Graveto, que toca comigo na Cali. Falei, Graveto, o que você acha? Pô, mas tem que ir, cara. O Graveto também não estava ele não estava, porque tinha rolado umas discórdias aí, enfim. E aí eles não estavam na parada e depois as coisas foram se acertando. E aí eu falei com o Graveto e por último liguei pro Pelado, que estava ausente da banda já há alguns anos, né? Ele hoje está na Bola de Neve. Sim. Virou evangélico, está totalmente fora desse mundo. Mas eu liguei porque é um cara que eu convivi muito, dei muita risada com ele, tivemos várias resenhas, e é um cara que foi fundador da banda ali, ele tem aquela coisa ali, né? Então, tipo assim, eu merecia falar com o cara, o que você acha, irmão? E ele também foi super, falou pra mim, pô, editor, tem que estar lá, que do caralho os caras te convidaram, pô, boa sorte. Então. Aí liguei pro Marcão e falei, Marcão, vamos. Falei, vamos. Não passou 10 dias, veio a pandemia. Putz.
E aí a pandemia se estendeu e aí tivemos, nesse meio tempo dessa pandemia, tivemos 3 lives que nós fizemos, uma até que teve o Caio Castro, que foram horas de live, vários artistas também entrando na live, fazendo declarações de convívio com os caras, e, enfim, foi legal demais. E essa live foi onde eu me apresentei ali, né? Pela primeira vez com eles, sem ensaio, e aí, fazia anos que eu não vi os caras, de trombar para tocar, e tinha a pandemia que estava separando a gente, então tinha mais de ano que eu não vi os caras. E aí, beleza? O que vai ser? Vai ser isso. Puta, saca? Tipo assim. Foi assim, jogado na arena com os leões, velho. Desafio. Ao vivo pro Brasil todo, né? Mas foi muito foda, assim. Eu já conhecia bastante o trabalho da banda, por serem meus amigos e estar ali sempre, né? Dei uma estudada, comecei a dar uma estudada também. E aí consegui fazer lá, e ali nessa primeira live eu tive uma aceitação muito grande, assim, pelos fãs. Né? Isso que eu ia perguntar, a recepção, assim, dos fãs. Logo que de você primeira, achou? foi muito boa mesmo. Assim, foi, vamos falar, 100% de aceitação, a galera me elogiou muito, isso, puta, me deu um gás, né? Pra que falasse, porra, me deu uma segurança. Nossa. Aí tivemos mais 2 lives que foram incríveis também, eu estava mais seguro Aí já foi nessas outras afinando 2. as paradas. Porque você vai se sentindo, né? As pessoas vão te dando abertura, abrindo a porta da tua casa, falando, Sim. legal, que legal que você tá aí, entra aí. E aí, essa coisa foi acontecendo nas lives, e depois pararam as lives e ficou aquela coisa, volta, não volta, volta, não volta. E acabamos voltando agora, né? Há uns meses atrás, já começamos a turnê. É uma turnê celebrativa que celebra 30 anos do Charlie Brown. Agora estamos com a formação com todo mundo lá, né? Total, São 2 bateras, né, né? O Pinguim e o Graveto, o Heitor no baixo, o Thiago e o Marcão na guitarra e eu no vocal. E tá demais, cara. A gente já passou por algumas capitais, né? Já fizemos uns 8, Como é que tá shows. sendo esses shows aí? Eu ainda não tive a oportunidade de ver. Abre com o quê? Como é que é o meio? Finaliza com o quê? Conta pra gente aí. Cara, é um show longo. É. A gente até brinca, fala que é quase uma rave, porque Nossa. dependendo a situação, chega a ter 3 horas de show. Caraca, mano. Haja energia, velho. E só sucesso, né, cara? Só hit, porque é o que eu falei, como a banda tá muito viva, né? Então tem muito hit. Desde 97 até 2013, eles criaram muita coisa legal. Muitas músicas em malhação, aquela coisa toda, né? Enfim, o Charlie Brown é uma banda foda, então tem assim uma legião de fãs, uma galera muito foda. E tá sendo divertido demais, cara, porque a gente faz um passeio por todos os discos, né? Então, como tem muita música, lógico que a gente escolhe as mais tocadas, as que, né, os maiores sucessos, mas também faz no final do show ali, quando a gente sai do palco, as 3 últimas, são 4 hardcore ali, um atrás do outro, que é tudo lado B, que a galera aqui fala, nossa, mano, era isso que eu queria. Então, a gente acaba agradando todo mundo, né? Tipo assim, não falta nada, assim. Não chega depois nem com a caminha, pô, vocês não tocaram tal música. Se a gente não toca ali inteira, a gente faz um pupurri, toca ali uma colada na outra. Mas relembra todos os discos, passando por toda a história do Charlie Brown, né, cara? Caraca. E tá irado. Chega a dar 36 músicas, 34 músicas, alguma coisa assim. É bastante. Mas que nem tem como ser menos, né? Do que isso. Porque depende, né? Se é um festival, que às vezes te dá 1 hora, isso complica, porque olha a quantidade de música legal que você tem para você espremer e virar 1 hora, né? Você fala, caralho, é o que os caras costumam falar, é um problema bom, né? Mas é uma coisa assim que realmente, você fala, putz, a gente tem que diminuir 3 para 1 ou 2 para 1, é espremer bastante. Mas rola situações de festival, geralmente é 1 hora de show, você não passa disso, 1h15, vai no máximo. Quando o show é só da banda, aí a gente faz um show longo. Aí Exato. Tá em casa. E, mano, você teve uma convivência, então, com o Chorão, com o Champignon, nos estúdios, na parada? Como é que era conviver com esses 2 caras, mano? Cara, era muito foda, porque as resenhas eram boas, né? Era fumaça pra todo lado, né? Aquela ideia de a gente estar curtindo os mesmos sons, as mesmas referências, estar no mesmo escritório ali, na época com o Rick, ali no Midas, né? A gente gravando o primeiro disco, eles gravando o segundo, tinha acabado de gravar o segundo.
Então era um momento de ascensão muito grande. O Charlie Brown estava dando um passo grande, a gente estava chegando. Então a gente abriu muito show pro Charlie Brown nessa época. Entendeu? Então era demais, né? Então era aquela coisa, a convivência no estúdio, às vezes porque estavam gravando ou porque a gente estava fazendo alguma coisa dentro do próprio Midas, ou então na estrada, né? Tocando em lugares, a gente abrindo para eles. Então as resenhas sempre foram legais, né? Fora palco também, pô, o Champion é um cara que eu fiz muito rolê com ele, assim. É. E era um cara também, pô, muito engraçado. O Chorão era um cara que eu trombava mais nos shows mesmo, não tinha aquela coisa de muito amigo, de ficar se falando e tal. Mas sempre que se encontrava era sempre muito legal, as ideias e tal. Ele é um cara que tinha uma ideia muito parecida, né? A gente tinha aquela coisa de curtir muito as mesmas coisas, né? De ter as mesmas influências, então era sempre legal o papo. Mas o resto da banda também, enfim, a gente ficou muitos anos, né, cara, se encontrando em festivais, em Como todo é que tipo de foi? situação. É que esse assunto não é tão fácil para algumas pessoas, não sei como é que é para você, mas como é que foi a notícia da morte de um e passou alguns meses ali logo o outro? Cara, foi... Até hoje eu costumo até falar, velho, isso é sacanagem, os caras estão vivos e estão escondidos, porque eu não consigo, não cai a ficha. Não cai a ficha mesmo. Foi uma coisa tão... foi uma tragédia, né, dentro da banda. E que comoveu, né, cara? 2 membros da mesma banda, né? E uma banda com tanto sucesso, com tanto glamour, com tanta projeção, né? Sempre lançando novas músicas e, enfim, não era uma banda que estava parada, não estava produzindo nada. Eles estavam a todo vapor e uma coisa inesperada, cara. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer tanto com um quanto com o outro. E eu lembro que o Chorão tinha um bom tempo que eu não o via. A última vez que eu tinha encontrado, na verdade, eu poderia ter encontrado, eu acabei ficando com preguiça de entrar no camarim, porque tinha uma galera para entrar e era no festival da Mix. E eu lembro que eu até trombei com o Thiago falou, vai lá, o Chorão, os caras estão tudo lá. Eu falei, tá, vou. E eu fui. E aí eu vi aquela fila, aquele tumulto. Eu falei, velho, depois outra hora eu... Puta, cara, não... Era um jeito de ter visto o cara pela última vez, fazia um tempo que eu não via, assim. E aí não vi, pra mim pegou de surpresa. Eu lembro que a minha filha me ligou de manhã, ela tava indo pra escola cedinho, e ela falou, pai, o Chorão morreu. Nossa, cara, eu tomei um baque, assim. Foi um baque, né, mano? Isso não é... Sabe, tipo, coisas impossíveis de acontecer. E ali, putz, cara, pegou todo mundo de calça curta, né? Infelizmente, perdemos um grande poeta, né? Um grande guru de uma geração, de várias gerações, que ainda está aí, né? Ele não está, mas a galera está ouvindo muito ele. Ouvindo aí as letras, os ensinamentos, as palavras legais que ele falava. Ele tinha esse link, né? Sim. Assim como o Renato tinha também. Eu costumo dizer que tinham 2 caras fodas para mim, Renato e o Chorão, assim. Em épocas diferentes, mas de conseguir falar muito com uma geração, assim, muito fácil. Muita facilidade. Uma perca muito grande e o Champion na sequência, cara. O Champion eu tinha encontrado... Foi 6 meses depois do Chorão. E eu tinha encontrado com o Champion uns 10 dias antes. Puta, sério? Sério. Eu estava gravando um programa no estúdio do Marcão, no Eletrosound, um programa de TV pro Music Box Brasil, com o Tijuana. Que é um programa que existe até hoje no Mixbox, que várias bandas vão lá e gravam dentro do estúdio do Marcão e é tudo reproduzido ao vivo, legal pra caramba. E eu encontrei com ele e com o Marcão, eles estavam vindo de um ensaio da banca. Pois é, porque depois do Charlie Brown eles formaram a banca, né? E aí foi aí que ele me falou da Lena, né? Que eu não sabia que tinha entrado uma baixista e tal, ele me falou dela. Até brinquei com ele e falei, mas e aí, cara, pra te substituir ali tem... Ele falou, não, mas você vai ver, essa mina toca pra caralho. Eu lembro dele falando pra mim. Falei, pô, que da hora. E ele me falou, eu lembro dele falando, pô, Egito, caramba, que é difícil, né, cara, ficar ali à frente do palco, né, ser o vocalista. Eu falei, cara, é complicado. Eu falei, quando a gente tem um instrumento na mão, parece que a gente tem um escudo, né, mas quando você tem só um microfone na mão, é isso, filho. O microfone na tua boca e você tem que falar ou cantar. Não tem outra coisa, né? Aí ele falou, é verdade. Ele falou, eu sinto um pouco de dificuldade. Eu falei, mas você vai tirar de letra, você já cantava, né? Mas tinha todo aquele receio, né? Os fãs também estavam crucificando ele, né? Tinha aquela coisa toda, né? Ele estava muito inseguro com a parada. Isso eu senti nitidamente nele.
E foi a última vez que eu vi ele, cara. A gente trocou essa ideia, tem até umas fotos desse momento Desse da dia. gente. E aí depois veio essa coisa também que foi pra mim assim, eu falei, não, isso não tá acontecendo, cara. Não sei se a galera, os fãs do Charlie Brown concordam, mas ali naquele momento a gente ainda não tinha superado o luto, mano. Não. Mesmo que tivesse passado 6 meses, a gente ou 6 ainda... anos mesmo, não tem. É, uma mano. coisa Caraca. inacreditável de você pensar, né? Assim, os caras eram cheios de vida, né? Não eram. Eu nunca tinha notado tanto em um quanto outro que tipo, desse algum tipo de depressão, que tivesse. O Chorão tinha um tempo que eu não via ele. O Champion eu estava vendo ele ultimamente mais constantemente. Mas o Chorão tinha um tempo que eu não via, mas nunca me aparentou um cara também que fosse fazer alguma coisa. E para mim ali eu acho que foi um erro. Um erro, não foi nada proposital, nada que, como foi o Champion, infelizmente, né? Ele próprio tirou a vida. Mas para mim o Chorão ali foi algo que deu errado ali. Incidente da um vida, incidente cara. que aconteceu. Ele não estava sozinho, não estava com ninguém no apartamento, caiu ali, ninguém socorreu, ninguém viu, não teve como chamar alguém para socorrer de pronto atendimento, de repente o cara poderia estar vivo, né? Mas Pois é. também chegou a hora dele, né? Como chega a hora de todo mundo. Mas, passadas essas notícias tristes, hoje a gente... Triste mesmo. Hoje... Nos shows do Charlie Brown, nessa tour, eu sempre, assim, rezo muito antes. Total. Porque eu sei que eles são os caras que eram muito apegados à banda. E eu acredito, eu sou espírita, então acredito nessa coisa da... Eles estão ali no palco com vocês? Não diria no palco, mas de alguma forma a energia deles, saca? Protegendo, assim... Ou admirando. Admirando. Ou querendo aquilo ainda, sentindo falta daquilo. Tipo, feliz com o que vocês estão fazendo, assim. Que no Kardecismo explica muito isso, né? Às vezes eles sentem falta, às vezes... Então tem essa coisa toda. Então eu rezo muito, assim, para que tudo dê certo, os shows estão muito bem, as energias estão muito boas, a gente manda muita energia. Eu sempre costumo falar, vamos mandar energia, vamos mandar um grito pros caras, sabe? Porque, tipo, acho que qualquer forma de energia boa passando pros caras é isso que importa, né? Exato. É isso. Exato. E ali, 2013, um pouquinho depois disso, igual você falou aí, transitou por várias fases, assim, várias bandas. E aí você se juntou com uma galera para fazer um projeto para celebrar a Legião Urbana, Renato Russo, que foi a Urbana Legion foi antes dessa celebração do Charlie Brown Jr. Sim, né? antes de Cali e tudo. E Foi antes até de eu sair do Tijuana, né? Eu verdade. formei a Urbana Legion em 2014. Partiu de você a vontade assim, De de mim, criar cara. uma parada, celebrar Renato Russo? Como é que foi? Conta aí. Cara, eu sou muito fã Nossa, tô vendo. de Legião. Tô vendo a tatu aí, ó. Da Legião, assim, desde o primeiro dia que eu ouvi na rádio. Eu falei, nossa. Então, uma coisa de amor platônico com a banda. E em 2014, como eu disse lá atrás, né, que a gente estava um pouco disperso no Tijuana e tal. Aí eu falei, pô, eu tinha essa vontade de fazer uma homenagem. Eu tinha até comentado já com o Dado. E aí rolou aquela última apresentação deles, teve um show na MTV e tal, com o Wagner Moura cantando. É verdade, cara. E foi um pouco antes disso que eu tinha falado para ele, que eu tinha vontade de fazer um tributo e tal. Depois rolou esse, eu falei, ó, que legal. E achei, né, tipo, falei, pô, achei que nunca pudesse acontecer. Aí depois rolou, né, essa gravação desse DVD, eles não saíram em turnê. E eu falei pro Dário, pô, uma hora eu tenho vontade de montar uma para sair em turnê. Ele falou, pô, que legal. Boa sorte, pá, não sei o quê. E em 2014 eu tive essa... Falei, meu, é agora. E aí, trocando ideia com o Marcão, foi logo depois do lance do Champion, do Chorão, ele estava no estúdio, eu lembro que ele tinha mostrado umas bases que eles tinham gravado e se eu podia ajudar ele a colocar uma letra, uma melodia e tal. E aí, conversando com ele sobre isso, a gente entrou num assunto que foi para a Legião, que eu falei que tinha vontade de fazer um tributo. Ele falou, pô, também sou muito fã de Legião. Falei, sério, Marcão? Falei, vamos montar essa parada? Ele falou, vamos, quem que é a banda? Eu falei, bom, por enquanto só eu e você. Estamos conversando aqui agora. Aí ele falou, é mesmo? Pô, então como a gente faria? Pô, vamos tocar só os 4 primeiros discos, né? Que a gente estava trocando ideia, falando que era a referência da gente ali do punk rock de Brasília dos anos 80. Eram os 4 primeiros discos da Legião. E aí ele falou, pô, tem a Lena, tocava comigo na Bula. Aí eu falei, pô, eu conheci ela, tinha conhecido ela num videoclipe até que o Alexandre produziu de uma música do Charlie Brown do último disco.
E aí eu falei, pô, legal, chama ela. Eu já sabia que ela tocava bem, porque o Champion já tinha me dado o aval, que eu acabei de falar agora. Exato. E aí eu pensei no batera, eu falei, bom, o batera mais próximo pra mim é o PG, que toca comigo no Tijuana, né? É um cara também que é um baita batera e Total. eu falei, pô, tá fácil, já tá comigo aqui. E assim a gente começou, ficamos um ano ensaiando. Um ano de ensaio. Um ano de ensaio, um repertório de 40 e poucas músicas, também dava 3 horas e pouco de show, se a gente quisesse, né? Fazer um show estendido, assim, com tudo. Também a grandiosidade de sucesso, né? E aí a gente foi eliminando, assim, por etapas, até que chegar num repertório de 30 músicas. Mas não eram todos os shows que a gente podia fazer essas 30, mesmo caso do Charlie Brown, né? Quando era show de festival, era 1 hora e 15. Show só nosso, 3 horas de show. E aí, cara, foi demais, né, cara? Ver a galera chorando, assim, nostalgicamente, de ver, assim, a gente fez um trabalho muito legal ali, né? A gente manteve todos os arranjos, toda a originalidade da música, mas uma pitada mais moderna, né? Uma pegada nossa, a gente deu uma repaginada. Trouxe algumas coisas novas. Ali. Fizemos versões, né? Das músicas já consolidadas da Legião. E aí foi legal, cara. Toda a tour foi legal, todos os shows, os festivais. E vocês regravaram, né? Letras novas. A gente na verdade, nós regravamos algumas músicas com versões das antigas e foi em 2016 que o Juliano, o filho do Renato, ele apareceu, me chamou e falou que tinha 7 manuscritos do Renato que não tinham sido musicados. Olha que legal. Falei, que legal, né? Aí ele falou, tava pensando em dar para vocês gravar. Aí eu gelei. Putz. Aí eu falei, caraca. mano de Deus. Incorporar o Renato em você, mano. Não, a questão não é essa. No show já incorporava, né? Mas aquela coisa de você criar algo do zero, porque eu perguntei, a primeira coisa que eu falei para ele, mas você não tem um cassete, um CD, um CDR, alguma coisa? Ele falou, não, Egípcio não tem nada. Era só letra. Só a letra, só manuscrito. Nossa. Aí marcamos uma almoço em São Paulo, foi a banda toda, ele trouxe os manuscritos originais, né? Nossa. Aí eu fiquei lá olhando, nós ficamos olhando, caralho, velho, tipo, o que a gente faz, cara? Tipo, né, o negócio, porra. Enfim, aí essas letras ficaram comigo um tempo, né, tiramos cópias, né? Lógico, não fiquei com os originais, e aí tiramos as cópias. Isso aí é ouro. E aí eu comecei a analisar e ver, pô, o que a gente poderia fazer? E falei com o Marcão, né, com a Lena, com o PG. Aí a gente decidiu por essa música que não tinha um título, mas ela falava sobre o apóstolo São João. E eu falei, Marcão, vamos fazer essa daqui, cara, que essa música tem uma letra legal. E fala do apóstolo São João, que eu achei isso demais. E aí a gente acabou dando título para a música. Ela não tinha um título, ela ficou como apóstolo São João. E regravamos, cara. E a música tocou nas rádios, pô, bombou de tocar. Foi cara, massa, a gente ouvindo hoje, eu falo, caramba, a gente conseguiu. A galera super assim, viu que a gente respeitou tudo aquilo que a gente estava respeitando já nos shows, mas uma versão de uma música inédita, né? A gente não podia sair fora daquilo, a gente tinha que fazer como se fosse, pensando como se fossem eles, né? Sim. De uma forma assim, a gente já começou por isso daí. Vamos pensar como se fossem eles, na época, né? E assim surgiu Apóstolo São João, irada essa música, gravamos o clipe dentro do apartamento do Renato. Nossa. Que estava lá fechado por 20 anos, né? Mais de 20 anos. Nossa. Eu falei com o Juliano, eu falei que... eu já tinha ido conhecer o apartamento um dia que eu fui no Rio, ele falou, quer conhecer lá o apartamento do meu pai? Eu falei... O apartamento estava mobiliado, com os objetos dele ali, tudo intocável, tudo. Até guardanapo do Bob's da época, que estava em cima de uma bancada amarelo lá de papel, mas estava lá. Caraca, meu. Tudo imexível. Os cartãozinhos dele, os lápis, borracha, a mesinha, a escrivaninha, os cartões, tudo, cara, as fotos, tudo. Intocável. Eles mantiveram por 20 anos só uma pessoa limpando, cara, sem mexer nada do lugar. Só mantendo limpo. Isso acabou depois do clipe de Apóstolo São João, né? O Juliano, ele criou uma exposição no Museu da Imagem do Som, no MIS. E aquilo tudo, esse acervo todo, toda a casa foi desmontada e foi para lá. Então, ele reformou e forma, montou um apartamento para ele morar lá. Essa casa estava esperando a visita de vocês. Tava. Foi mesmo. Eu fiz a visita já
com tudo lá dentro ainda, com a galera do MIS ainda, eu lembro, catalogando as coisas lá dentro. Foi assim que foram achados os manuscritos, né, também. Por conta dessa coisa. Tinha muita coisa lá que estava lá que ninguém Ninguém sabia. Entre Caraca, quadros mano, que ele tipo, é pintava, arrepiante ouvir, roteiros mano. de filme, Caraca. né? Que veio até agora, o Eduardo e Mônica, tudo ele, tudo dele. Então, tipo assim, ele era um cara genial, que criava várias coisas fora da música também. Era um artista completo. E aí foram descobertas várias coisas. Quando a gente já foi gravar o clipe, já tinha muita coisa que não estava na casa. Já tinham tirado. Mas foi irado, cara, a energia de gravar lá na casa dele, saca? Foi demais. E aí gravamos Apóstolo São João e Mariane 2, que é uma outra regravação inédita. Já existe Mariane 1, né? Sim. Que está no álbum, se não me engano, Tempestade. Ela é em inglês. E ele tinha uma versão em português, mas nada a ver com a primeira. Era uma continuação da música, só que em português. Olha que doideira. Fora os livros que ele tinha escrito, todos em inglês, que foram traduzidos para o português para lançar, que lançaram agora nos últimos anos. O cara era de outro planeta mesmo. E foi legal demais, cara, estar lá dentro, sentir a energia do cara, tudo isso aí, sentar na cadeira, na cama do cara, sabe? Ficar um cara simples, era um cara... Por mais grana que ele estivesse ganhando ali, muita grana, né? Porque a Legião fazia shows em estádios no final, né? Sim. E era assim, Nem- quantos cabe aí? é. Cabe tantos? Eu né? li no É livro isso do aí. Dado que, tipo, a Legião acho que foi uma das primeiras, talvez a primeira banda brasileira a fazer show em Sim, estádio. de Não rock tinha, sim. Eles e o RPM. Não tinha... Exatamente. Mas know-how eles, porque o de RPM não estádio, durou é. tanto, mas o Legião fez muito, cara. Eu mesmo cheguei a ver 3 shows com o Renato, né? Um Pois deles no Parque Antártica. em Hoje, 90. quantas bandas brasileiras tocam em estádio? Nossa, é Tudo isso- louco, Tudo cara. isso Era- começou com o Legião ali, mano. Exato, começou mesmo. E então isso tudo assim, né? Cara, foi uma experiência legal demais, né? Quanto que tempo a gente fez. ficou assim, O quê? com essa banda? A Urbana Legion? É. Nós fizemos uma turnê de 2 anos e meio. 2014 acabou no início de 2017, vai. A gente foi quando a própria Legião voltou com a turnê. Ah, sim. Que eles voltaram com a turnê, aí eu falei, rapaziada, acho que agora é a hora da gente Dá licença, né? sair de campo, né? Deixa os caras, porque... mas foi legal, acho que até a nossa volta, acho que criou uma vontade neles, assim, Deles, é verdade, cara. de Bem ver legal. que o público da Legião estava ali, que Com queria ver. certeza eles devem ter visualizado. Exato. Porra, olha o que os caras estão fazendo. E a galera tá indo em peso cantar ali. É. Massa. Mas você acha que um dia pode voltar de novo, assim, fazer um show aqui? A Urbana outro ali? Legion? A Urbana Legion é cara. assim, tá todo mundo aí. Né? então. E se pintar um show, um festival, alguma coisa que a gente fala, não, tá todo mundo, vamos lá, vamos. Não tem essa... A gente não tem um comprometimento com a Sim. banda, mas se tiver algum evento bacana que nos venha um convite e todo mundo tiver, a gente vai. Por que não? Né? Na verdade, como é uma comemoração, assim como o Charlie Brown, é uma coisa divertida para mim. Né? Eu não fiz parte da banda, mas eu tô ali me divertindo cantando as músicas da banda que eu gosto. Então, é divertido para mim, divertido pro Marcão, pra Lena, pro PG. A gente perdeu na pandemia o nosso tecladista. Não foi por Covid, ele teve como chama? Que dá no cérebro. AVC? Não. Esqueci, caramba. Aneurisma. Aneurisma, isso. Putz. Do nada, assim, cara. Um cara... Era o maestro da gente ali, né? O Nossa. tecladista. E a Legião tem assim, muita coisa de Também perdi piano, uma teclado e amiga, tal. é louco, por causa de Isso aneurisma, entristeceu um pouco a gente de querer fazer shows também. Assim, né? Porque quem colocar no lugar do cara... E a gente não tocou mais junto depois sem ele ali, né? Então... Mas, sei lá, uma hora se pintar alguma festa, um festival que a gente possa tocar e fazer, E a do gente vai Tijuana? fazer. Cara, com o Tijuana, difícil, cara. difícil? Para mim, o ciclo foi encerrado, assim, né? Como eu comecei outra coisa, né? Eu tô com... Minhas forças todas agora são para Cali, né? A Cali Eu queria que você falasse mais da Cali, cara. Você Vamos falou, falar, você vamos falou falar. brevemente Vamos falar. ali. Depois vocês editam tudo aí. Que não tem Mas a linearidade, Cali, não, mano. a Cali, Como é que foi? como eu falei, né? Saindo de uma banda que estava mais, assim, não perdida, mas não estava tão atuante, a gente estava mais com olhares para outras coisas, né? E eu já estava ali já com o sentimento de que eu queria falar outros assuntos, fora o que Tijuana falava, e tocar com outras pessoas, né? Fazer
E aí que as coisas foram acontecendo. Eu comecei a tocar com o Digão, que é meu amigo, meu grande amigo hoje, e grande compositor também. Ele está lançando um projeto dele com o G do NX, que chama Onda Lua, que é bem legal. Da hora. E bem moderno também, bem legal. E a gente começou assim, né? Ele tinha saído do The Nipes, eu tinha saído do Tijuana. E a gente começou a compor e não sabia o que a gente ia fazer. Se a gente ia lançar uma dupla, uma banda, o que a gente ia fazer. Mas ao longo do tempo, o Léo chegou, guitarra, e a gente começou a compor muito junto, nós três, e as músicas foram saindo do primeiro disco da Kali. Mas ele queria fazer uma parada dele, outra onda, que não fosse a Kali. E aí a gente deixou ele à vontade, ele foi. Mas eu e ele, a gente senta para fazer música para Kali, né? Assim como a gente fez pro segundo disco. No primeiro disco ele estava muito presente, no segundo ele já não estava mais, mas estava presente comigo, né, fazendo as composições. E o Léo também. E assim a gente fez o segundo disco. O primeiro disco da Kali nós lançamos em 2019, como eu falei. Fizemos pouquíssimos shows, fizemos acho que 4 shows, veio a pandemia, né? Ficamos 2 anos também, fizemos acústicos, live, essas coisas, mas tocar de verdade com o público, nada. Fizemos o primeiro show da volta da pandemia em abril, agora. Desse ano, 2022. Pô, agora. Que foi na áudio, né? Que eu fui. A gente estava lá. Como que você estava nesse show, mano? Ai, emocionadíssima. Não, eles são muito bons, né? Que legal, obrigado. Demais. Obrigado. Foi muito demais. Foi um show irado, né? Foi a volta da gente assim, depois de tanto tempo sem tocar para uma galera. Foi um grande show, foi legal demais. Fizemos Rock in Rio, agora, dia 8, né? Com os conteúdos da iMagic. Pois mano. Com Né? grandes conteúdos da iMagic. Eu já Porque, ia falar. agradecer mais uma vez a vocês. O trabalho ficou, impecável. Combinou perfeitamente com a banda. Parece até que vocês já conheciam a banda assim há muito tempo. E lógico, o Vitor aí ajuda também, né? Que tá aí. Né? O Vitor, para quem não sabe, meu filho, que trabalha aqui com vocês, né? Trabalhando na iMagic aqui, na grupo. E através do Vitor que veio esse contato todo de fazer um trabalho de painel para nosso show no Rock in Rio, que ficou, cara, impressionante. A banda toda amou, todo mundo amou, todo mundo que viu. E a gente gostou muito de fazer, porque é muito difícil. No rock, é muito difícil das pessoas investirem nessa parte mais criativa, assim, né? Mais simples, né, Mas galera? E aí, quando chega, que a gente está acostumado a fazer sertanejo, forró, sei lá. Aí chegou um rockzinho, aí você já dá aquela animada, né? Nossa. Pois é. Que legal. É que nos outros segmentos a galera tem um pouco mais de glamour nos shows mesmo, né? Que eu acho legal. Acho que o show não é só o show da banda, né? Tem que ter um show à parte. Hoje, principalmente, eu vejo que os novos artistas já chegam mais com essa ideia. Eu, como já sou mais da velha, né? Então a gente já é mais tudo preto e tal, no máximo um logo ali, um pano, né? Pode crer. Mas esse lance todo do telão, a gente tinha vontade, mas também não tinha noção. A gente não tinha... Quando o Vitor falou, e eu falei, nossa, sério? Ele falou, sério. Quando chegou pra gente, eu não cansava de ver aquele... E eu queria ver direto já no telão, né? Foi um painel de LED. Foi. Inteirão, assim, atrás. Então aí, porra, no Rock in Rio, no palco lá, a gente conseguiu visualizar a parada, porra, do tamanho do caralho, gigante, animal. Que eu até falei que o show lá foi curto, eu não curti tanto, eu queria ver de novo. A gente está marcando um show agora em São Paulo, eu só não sei a data se a gente vai conseguir fazer esse ano ainda, mas no máximo depois das festas a gente deve fazer uma data aqui em São Paulo da Kali. Porque agora a gente passa a usar os conteúdos em todos os shows, a gente não vê a hora. E obrigado, queria agradecer a vocês, o trabalho foi incrível mesmo, em nome da banda, muito obrigado. Imagina. Exato. Prazerzaço. Uma hora você vai poder ver o show gravado. E vocês estão convidados quando quiserem ir também, shows e tal, ficarem Você sabendo. vai ser eu já tô cobrado. lá, Você vai ser cobrado por esse convite. Pode cobrar o Vitor. Vitor, tá escutando, né, Vitor? Ó. Mas vocês pensam assim, e agora? Então, gravamos o segundo disco, tá pronto. Lançamos o primeiro single, que é Lifestyle, que vocês fizeram até o conteúdo para música. Vou dar um spoiler aqui. Eu não sei quando vai ao ar, mas pode ser que quando já esteja tocando. Mas nós fizemos uma versão da Legião Urbana. Olha que legal.
Até por conta de toda essa inflamação política, essa coisa toda louca, esse ódio entre as pessoas e brigando por políticos como se fossem time de futebol. Eu sou desse time, você não é. E se você não é, você não presta. Isso tudo está muito chato. Eu vejo amigos meus no rock brigando, tretando. Uns caras que se davam bem. Pois é. Em vez de estarem comemorando e fazendo coisas novas, estão brigando por idiotice. Desculpa. Porque o rock sempre foi contra o sistema e o sistema aqui não vai mudar. O sistema aqui sempre foi corrupto e vai continuar sendo corrupto, independente se for A, ou B, ou X, ou C, ou X, ou Y, ou Z. Né? E não adianta, isso não vai mudar. Pode ser que mude daqui 30, 50 anos, a gente não vai estar mais aqui. Então, tipo assim, agora, essas tretas, para mim, são desnecessárias. Eu acho que tinha que voltar aquela coisa toda de cada um faz o que quer e a pessoa não precisa dar palpite, ó, porque eu quero votar nessa pessoa, porque você é isso, isso. Não. O voto é secreto, cada um vota naquilo que quiser e respeito. Né? Acho que é acima de tudo. E, Perfeição, da Legião Urbana, é uma música que, bom, assim como outras da Legião, é muito atemporal. E ali é um tapa de luva de pelica nisso que eu estou falando. Né? E a gente pensou em fazer essa versão. Falei com o Juliano autorizou, Dado, Bonfá também autorizaram. Então essa música vai entrar logo, logo aí. É uma versão que vocês fizeram, nós fizemos, que está irado. Vão entrar nas rádios e nas plataformas digitais. Caraca. Que é o segundo single desse disco novo. Aí depois, o disco tem mais 12 músicas, então o disco vai ter, acho que 13 ou 14 músicas inéditas. 12 músicas inéditas e essa versão de Perfeição e de Bela Tchau, que a gente lançou um tempo atrás também, que não sei se vai fazer parte desse disco, mas está nesse meio ali. Está ali bolo também. Ali. Está no bolo. Então a gente está com várias músicas inéditas. As músicas estão iradas, foram todas gravadas no Eletrosound lá em Santos, com a produção do André, do Marcão e nossa, né? E o disco, a gente deve lançar ele todo. Nós vamos lançar 3 músicas seguidas. Vamos lançar Perfeição, Tudo Que Eu Sempre Quis e Não Vá, que é um reggae também, bem legal. Vamos lançar 3 músicas seguidas agora, nesses próximos dias aí. Aí depois a gente segura um pouco, lança mais 3, depois lança o disco todo. Então, o disco todo provavelmente no início do ano que vem, né? Lançar ele completo, assim. Quase. Cobraremos, hein? Aí, galera. Virou o ano, nós já vai na toreia, já. Cadê? Mas já tá. O bom é isso, nós já está tudo pronto. Né? A gente, na verdade, a gente não vai fazendo single e lançando. A gente vai para o estúdio já com o disco pronto, grava as 12, 14 faixas e a gente vai trabalhando agora, como se fosse um xadrez. Essa agora, vamos colocar essa. Esse foi o flow que vocês quiseram seguir. Exato. Mas, e no tempo que a gente quer. Exato, porque nós não temos uma gravadora, nós somos um artista independente, então a gente trabalha da forma que a gente vê que está funcionando. Não é a melhor, nem é a fórmula do sucesso, mas é um jeito que a gente está trabalhando e está funcionando. A gente lançando singles a singles, né? E depois no final ele entrega o disco faltando 3, 4 músicas só para lançar. As pessoas acho que acompanham mais, até pelo fato que a gente estava falando naquela hora, que antigamente as pessoas ouviam mais o disco, né? Pegava, comprava o disco e deixava furar, como você falou mesmo, que você conhecia o trabalho todo fora do que tocava na rádio. Né? Quando você ia para o show da banda, você já sabia cantar tudo. Né? Isso era legal, mesmo as que não tocavam na rádio. Então, esse lance de lançar single a single, você chama a atenção para aquele single, como se fosse um disco. Uhum. Não dá assim, entregar tudo de uma vez. Se você entrega tudo de uma vez, as pessoas parecem que hoje, não que elas não queiram ouvir, elas não têm tempo para ouvir, igual a gente tinha. Então, você lançando em pílulas, né, em fracionado, eu acho que as pessoas prestam mais atenção. Quando você lança o disco no todo, a pessoa fala, caramba, esse disco, eu ouvi ele todo. Pois é. Tem alguma... Tem funcionado. Desculpa. Imagina. Tem alguma participação especial? Tem, mas ainda não posso falar, porque as músicas ainda elas não foram lançadas, né? Entendeu. Mas tem. Eu vou falar uma que eu posso falar, o PJ do Jota Quest, o baixista, ele gravou 3 faixas nesse disco pra gente, porque foi uma transição da Lena, que gravou o primeiro disco da Kali, a baixista, né? Sei. Ela toca hoje com o Francisco Elombre. Ela não era uma baixista fixa na Kali, né? Ela estava ali com a gente, quebrando galho como amiga. Compôs, fez os shows com a gente e tal.
Mas eu sabia que uma hora ela ia voar. E aí chegou o momento dela, ela foi com o Francisco Elombre, que é uma banda irada. Eu vi um show São do amigos Francisco nossos no também. Sesc de Rio Preto, cara. São amigos nossos também, e eu acho que eles ganharam uma grande baixista e ela ganhou a banda que ela sempre queria, porque ela era muito fã da banda. Eu acho que deu tudo certo. Eu costumo falar isso pra eles. Que legal. E aí apareceu o Juninho pra gente, que é um grande baixista, monstro também, que tocou já Pavilhão 9. Já fez Ele tava na áudio? Tava, já era ele. Vocês já viram com ele. A Lena fez 4 shows com a gente, antes da pandemia, depois aí já não fez mais, né? Porque veio a pandemia, nesse meio tempo da pandemia que ela migrou e foi pro Francisco Elombre. E aí, então, o Juninho já fez o primeiro show da volta, né? É um baixista espetacular também, é animal, assim, um cara no palco, monstrão, toca muito, tem uns baixos irado também, sabe? Tipo assim, o moleque somou muito bem pra banda, assim, encaixou como uma luva, né? E então nessa transição de uma baixista da Lena para o Juninho, a gente ficou sem baixista. Então eu conversando com o PJ falou: pô, manda uma música para. Aí mandei uma música para ele gravar, que foi a primeira, foi Lifestyle. Ele gravou, ele falou: tem mais? Aí eu falei: cara, tem. Falei: posso mandar? Ele falou: pode. Aí eu mandei mais uma, que foi Tudo Que Eu Sempre Quis, que é o single que eu falei que a gente vai lançar em breve. Aí ele gravou, ele falou: tem mais? Eu falei: cara, você quer gravar o disco todo? Eu quase brinquei com ele, falei: quer entrar pra banda? Aí, e ele é monstro, né? Putz, o cara meu. Fora sangue bom pra caramba, o cara é monstro, né? Referência pra caramba pra quem toca baixo. Baixo estuda o que o... Exato, o cara é internacional. E aí ficaram iradas as faixas que ele gravou, né? Aí depois entrou o Juninho acabou gravando o resto do álbum e tal. Entendeu? Muito bom. Mas agora parou de gravar. Quais são as outras participações especiais? Na verdade, tem uma participação especial, tem uma música que chama Alta Voltagem. Ela tem a participação do Thiago Castanho, do Charlie Brown, nas guitarras, junto com o Léo, né? Mas tem uma participação que eu estou tentando, por isso que eu não posso falar. Que tem tudo a ver com o momento, com o som, com tudo. Claro. Se ele vier, vai ficar irado. Se ele não vier, a gente vai colocar outro. Mas eu não posso falar ainda porque não está certo. Nós já nos falamos, tal. Existe um respeito recíproco, tal, uma coisa bem legal. Só que ele está num momento muito bom da carreira dele e ele não está tendo tempo, na verdade, para fazer algumas parcerias. Entre essas, até com a gente. Mas estamos aí no aguardo. Como a gente vai lançando por singles, pode ser que essa participação venha. Entendeu? Aí também, numa faixa do disco, participa o Roman, que era o baixista do Tijuana. E sim vai. Tem algumas participações. Tem a Ivy, assim. Tem a Ivy, que é uma compositora do Sul, que é amiga minha também, que já fiz fizemos alguns sucessos, até no Tijuana junto. E ela participa desse disco também, cantando uma música comigo. Deixa eu ver. Eu acho que por enquanto é só. Ainda tem mais participações, mas como a gente está lançando aos poucos, tem coisas que podem mudar ainda, então não posso aqui definir por completo. Ao longo do... Legal, vocês vão acompanhando, isso é tudo... Com certeza, mano. Né? Com certeza. É proposital. O que você tá... Sempre gosto de fazer essa pergunta, mano. O que você tá gostando de ouvir aí recentemente, ultimamente? O que você tá pondo pra ouvir no carro, na tua casa, assim? Alguma parada antiga mesmo, assim? Pô, tô ouvindo uma parada que eu tô resgatando, alguma coisa nova. Conta pra nós. Cara, as antigas a gente tá sempre ouvindo, né? Quando você põe lá a tua playlist, né? As antigas vão estar lá. Mas de novidade, assim, cara, eu tenho ouvido algumas coisas, assim, que estão se destacando. O Black Pantera, que é uma banda legal, que é pesada. Né? Não é uma banda, Rio, né, cara? Também tocou lá e está tendo um grande destaque no mundo do rock como uma banda pesada, né? Que eu acho isso demais. Cara, sim. São os meninos lá de Uberlândia, muita gente boa, os três. Conheci eles pessoalmente. Triângulo ali. E eles... Puta, é uma grande banda. Eles têm uma energia muito legal. Apesar de ser uma banda pesada, não com uma potencialidade, um potencial comercial, mas... Cara, animal, o show dos caras é irado, acho é irado. Que o Black Pantera vai começar a figurar nos grandes festivais. Exato, aí. Tá já rolando. Tá né? já tá rolando, tem o lance todo do ativismo, né? Sim. Do racismo, acho isso muito relevante. Uma discussão necessária que eles trazem e tal. Que eu tenho ouvido mais, assim, vamos falar, ouvido muito o último do Chili Peppers e agora esses 2 lançamentos novos também. Ele
Pô, o Chili Peppers pra mim é eterno, né, cara? Eu comecei a ouvir em 83. Em 2001 e ouço até hoje, viu cara. do palco ali perto? Como é que você tocou Não, um dia? tocamos, mas esse, cara, eu já tinha visto um show, eu vi 4 shows ou 5 do Chili Peppers. Eu vi esse daí do nosso Rock in Rio, eu vou classificar como o pior show, cara. Putz, que eu sério, vi. Sério? Foi. Eles não estavam num dia bom ali. Um dia bom mesmo. Foi um show que se eu tivesse visto só aquele, eu teria ficado mal impressionado. E todo mundo fala. Se você pesquisar o Rock in Rio 2001, todo mundo vai falar mal desse show do Chili Peppers. E eu lembro que o Silverchair tocou antes deles e engoliu eles. Traçalharam. Os 3 menininhos lá. Os moleques apavoraram. E o Chili Peppers era a Walter Frusciante ali. Os caras estavam muito loucos, sei lá. O negócio não estava... Engraçado que eu tinha visto uns 3 meses antes, no Credit Card Hall, a mesma turnê, que era o Californication já. E o show foi muito bom. Eu não consegui ver muito, porque eu sou baixinho e para assistir da plateia... Sofro do mesmo mal. O Credit Card lotado, meu, sempre tem alguém maior que eu na minha frente. E aí eu vi mais pelo telão, mas eu lembro de ter assistido um show melhor, assim, musicalmente, ouvindo, né? No Rock in Rio, a gente teve um privilégio de ficar ali na área VIP e tal, mas foi um show ruim, cara. Putz, saca, tipo assim, de perto e ruim acontece. Né? Toda banda tem o seu dia ruim, os seus dias ruins, né? Não só. E depois eu vi já, os outros shows que eu já vi já foram todos impecáveis, né? Vi depois em Porto Alegre, no Gigantinho, na turnê do By The Way. Já com o Josh também vi, 1 ou 2 também. Agora com essa volta do Frusciante não vi nenhum. Vamos ver. Mas os discos estão sempre muito foda, né, cara? Eu sou muito fã. Também, cara, também. Bom, é isso. Mais alguma história? E ouvindo bastante Charlie Brown, né? Que eu ainda estou estudando. Não é? Que tá simultâneo agora, né? Tá simultâneo. Cali, a como é que você divide turnê esse do tempo Charlie aí? Brown, estudando Charlie Brown, compondo as músicas pra cá, já estou começando até já ter ideias de um disco 3. Então, tipo assim, eu sou bem workaholic. Eu acho que quando você faz aquilo que você ama, não tem tempo para aquilo. Então, eu acordo pensando e durmo pensando em tudo. Né? Não sei se isso vai fazer bem para mim mais lá na frente e tal, mas minha cabeça é sempre a milhão. Então, mente do artista é assim mesmo. sei lá. Mas vamos que vamos, né? Shows da Cali rolando também, disco novo, Charlie Brown, turnê nova há 30 anos. Estou tentando me dividir em 2 aí. Mas tá rolando. Demorou. Tem que rolar, né? Tem que rolar. Demais. E me convida. Já estão convidados. Nani, Vini, toda a rapaziada aqui. Da Magic Group. Aí, Magic, nós vamos em peso, hein, mano? Vamos colar em peso Tá aí. aí como um podcast também, todo mundo convidado. É isso aí. Pessoal, o Vitor ali é o canal de vocês comigo. Não é, Vitinho? Lindo. Queria agradecer o Vitor primeiro, né? Mentira. Mas obrigada demais. Assim, Imagina, obrigado a vocês. Prazerzão. Obrigado. Papo legal. Que a gente possa fazer mais coisas assim para vocês, né? Vamos. Eu até falei, né, que nós fizemos 8, né? Foram 8 canções que vocês desenvolveram o painel. Eu já quero mais, porque... É bonito Bora. pra caramba, Nossa, né, mano? é demais. Cara, eu, sinceramente, tô apaixonado pelo trabalho de vocês. Muito bom. Pô, essa parabéns. turnê E do vão ano que vem indicar, aí vão indicar para muita gente. Essa turnê do ano que vem tem que rolar painel de LED, mano. Tem Claro, Verdade, né? Claro. DVDzão. Exato. Tudo Vamos tem fazer um direito. DVD, alguma coisa assim. É isso aí. Egípcio, mano, sem palavra. Obrigado. Por ter colado aqui, compartilhado Imagina. histórias com a gente de Tijuana, de Cali, de Urbana Legend, Charlie Brown. E Legal. as conexões, né, mano? A galera que participa aí dos seus projetos. Você tá orbitando entre Pavilhão 9, entre Legião Urbana, entre J Quest, enfim. Mano, a história do rock contemporâneo brasileiro se concentra em você. Não, Então, cara, pô, a gente tá ali, né? Na briga como toda essa galera aí. Na briga assim que eu digo, hoje o rock não tá na... Hoje os algoritmos não são a favor do rock, né? Não, Hoje não. os algoritmos são a favor de outros segmentos, né? O rock tá ali, a gente tá lançando e tal. E, então eu digo assim, somos guerreiros, estamos ali brigando, tal, lutando para que a gente mude esses algoritmos e tragam para nós também, né? Mas por isso que a gente está lançando. Eu tenho essa coisa, esse propósito de não estar aí só por estar. Eu quero estar fazendo coisas novas, criando, né? Eu acho que quando está criando, o negócio está inovando, né? Então é isso. Vou deixar aqui as páginas. Minha página é Egípcio, né? EGYPCIO no Instagram. Certo. Facebook também. E as redes sociais da Cali, Cali Rock Oficial, tudo junto.
Tanto o site, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tudo Cali Rock Oficial. Mano, procurem, porque eu ouço muito isso dos meus amigos. Tipo, queria ouvir umas coisas novas, mas eu não sei. Mano, vai ouvir o som da Cali. Legal, Você vê como obrigado, que tá massa. Valeu. É isso, mano. E o do Charlie Brown Jr., a turnê do Charlie Brown é cbjr.marcão e Thiago. Aí dá para acompanhar a turnê lá que a gente está fazendo. É isso. Top. Boa sorte nesses projetos e vamos que vamos. Continuem acompanhando a gente aí. Obrigado pelo convite e tamo junto. Vamos que vamos. É nóis. Valeu, obrigado a todo mundo aí que prestigiou mais um episódio do Incomum Podcast. Hoje tivemos aqui participação pesada do Egípcio e continuem acompanhando aí. Sempre digo isso e vou repetir. Só tem um jeito de vocês demonstrarem pra gente que o projeto tá bacana, que o podcast tá bacana. É rapidinho, é 1 segundo e é de graça. Que é você se inscrevendo no canal, curtindo, fazendo um comentário. Pô, gostei disso que o Egípcio falou, já não concordo mais nisso e tal. Vamos interagir, mano. Vamos criar uma comunicação e vamos fazer esse podcast aqui decolar. Agora, ainda mais com participação especial aqui. Então, é isso aí. Obrigado, galera. Valeu.